No Por Dentro do projeto de hoje, a gente vai falar sobre essa sala integrada, com sala de estar e jantar, e ainda tem uma bela escada que vai para o segundo pavimento, que a gente vai mostrar todos os detalhes para você curtir junto com a gente. Nessa vista superior, você já consegue, a gente já dá para organizar, né, a sua mente para você entender como que a gente dividiu, né? Aqui a entrada, a gente tem essa porta chanfrada, que confesso a você, a gente nem curte muito de fazer. Mas esse projeto é nosso, né? E aí a gente tem que adaptar a realidade de cada um. Mas realmente não é uma opção que a gente gosta de usar, porque você perde espaço, né? Você perde área. Isso. Acaba sendo bem cômodo na hora de você organizar os móveis, porque ou a porta bate em algum móvel, ou fica sem espaço para abrir a porta, enfim. Não foi muito problema nessa sala, porque ela é uma sala ampla, né? Mas ela acaba, a porta, invadindo muito mais espaço da sala. Enfim, vamos deixar esse ponto de lado, vamos falar sobre a decoração. A gente criou na área da sala de estar uma composição de móveis e tapetes que, no final, todos unidos foram aqueles que deram um tchan. Afinal de contas, os nossos clientes são extremamente neutros. Então, você vai reparar durante a explicação do projeto que todos os móveis são bege ou com a madeira clara, enfim, não tem muita cor, porque é opção deles. E aí, para poder a gente conseguir um visual tão interessante quanto, a gente fez um jogo de texturas, né? Então, a gente fez uma sobreposição de tapetes, a mesinha tem textura, tem materiais diferentes, as mesas de centro tem materiais diferentes, as mesas laterais a gente também usou composição de mesas com materiais diferenciados, enfim, toda essa mescla de materiais você vai acabar percebendo. E aí não deixou o projeto sem graça, né? Por conta da gente estar fazendo uma coisa muito mais neutra em relação às cores. Isso, a gente fez um mix de texturas, né? E aí usou materiais diferentes, misturou texturas lisas, duras, com texturas macias, cores dentro das cores neutras, né? Isso. Tonalidades, né? Tonalidades. E aí, outra coisa que foi super interessante, importante que a gente fez nesse projeto foi a arrumação do layout. Como eles precisavam de bastante espaço para sentar, e a porta, na hora de abrir, né, pega uma boa parte ali da parede, a gente não teve como colocar mais lugares para sentar daquele lado ali. Então, a gente colocou um sofá grande, uma poltrona desse lado, do lado de cá, junto da mesa de jantar, para não criar uma separação, a gente optou por colocar 2 bancos, porque aí você consegue integrar e não dividir tanto um ambiente, né, que é o ambiente de estar, do ambiente de jantar. E não ficar brigando quando você olhar uma poltrona e logo atrás já tem a mesa da cadeira de jantar, e aí fica criando uma sensação de uma confusão visual, né? Isso. E aí, outra opção que a gente colocou foi uma mesa quadrada. Poderia ser uma mesa redonda também, mas funcionou muito melhor uma mesa quadrada, ou se fosse redonda, do que uma mesa retangular, por causa do formato do ambiente dele. A gente deve muito tomar cuidado com essas coisas, assim, porque as pessoas têm o costume de sempre usar a mesa retangular e depois fica ali com uma área de circulação estrangulada, né? Fica aquela parte apertada. E aí, se você, não sei se vocês conseguem ver, mas logo depois, na direção da mesa de jantar em cima, é uma porta de vidro que dá para o corredor lateral. Então, a gente precisa que essa circulação esteja livre e a circulação também na frente do buffet esteja livre para quem vai acessar a parte de trás da casa ou a escada. Então, se a gente colocasse uma mesa retangular, ia ficar muito apertada essa passagem. Outra coisa que tem aí, que é aquele cantinho embaixo da escada, né, que a gente conseguiu deixar bonito e aconchegante e funcional, porque a gente criou um barzinho nele. Mas a gente agora, nessas imagens, a gente vai conseguir falar um pouco melhor. Isso daí, olha a visão mais ampla dessa sala, como que ela ficou. Imagina que você estivesse abrindo a porta de entrada,
Essa seria a sua visão para a sala toda. Então, a gente acabou criando, né, por conta deles serem bem neutros, detalhes de texturas e tonalidades diferentes para poder a gente fazer uma composição que fosse interessante, mesmo sendo bastante neutra. Então, a gente tem elementos para o cinza claro, para o bege, alguns tons de cinza mais escuro na mesinha de centro e nos quadros, né? A madeira está num tom mais médio, mas também mesclando em alguns pontos com um tom mais claro. Enfim, é isso que acaba deixando o espaço da mesma forma interessante, mesmo sem ter cores vibrantes, né? A única cor que a gente vê aí com bastante força é aquela que a gente não abre mão, é o verde das plantas. Isso daí a gente vai usar em qualquer projeto. É uma maneira de trazer vida para o seu ambiente, né? E não ficar aquela coisa muito sem cor mesmo, né? Sem vida, sem tudo muito árido, né? Tudo muito neutro, muito bege. E aí faz total diferença ter aquele verdinho, né? E nas flores também, né? Porque nessa imagem a gente consegue ver até a flor com um tomzinho laranja. É uma maneira de trazer um pouquinho de cor no quadro. E aí a gente vai dosando. Para quem não gosta muito de ter cor no ambiente, é uma maneira de ir botando uma porcentagem pequena, mas ir trazendo cor para deixar seu ambiente mais bonito, né, e mais vivo. Outro detalhe que merece total atenção nessa imagem é o lustre, que chama muita atenção, dá um destaque aí para a mesa de jantar, além desse ripado que a gente criou, subindo atrás do buffet e vindo e emoldurando essa área de jantar, né? A gente conseguiu criar uma separação de ambientes que são totalmente integrados, mas é uma maneira de criar realmente essa distinção da onde começa e onde termina o outro. Agora, repara lá no cantinho da cortina, aquele detalhe que a gente fez na parede, né? Já que a gente está trabalhando com texturas bem neutras, nada mais interessante do que a gente fazer um acabamento tipo chevron, ali pode ser, nós usamos o revestimento, mas poderia também ser com plaquinhas de MDF cortadas bem simétricas e afixadas, né, nesse formato do chevron, fazendo uma escama de peixe e dando daí mais um efeito bem diferente, né, junto com a prateleira de quadros que vão estar apoiados aí para fazer a decoração da sala. Isso, e aí é uma maneira de trazer uma sensação de estampa para um ambiente totalmente neutro, né? Por isso que a gente fala tanto que é importante ter sempre estampas e texturas para deixar seu ambiente muito mais bonito, dinâmico e mais rico. Outro detalhe super interessante que tem nessa sala é o painel e a estante que a gente criou exclusivamente para eles. A gente criou esse detalhe no piso, né? Como se fosse uma espécie de um soco, né? De um sócolo ou um degrau, né? Onde a gente consegue também elevar e deixar muito mais bonito, destacar esse painel e essa estante onde fica a TV. E outra coisa que é legal ter... Teto, né? E outra coisa que é interessante mostrar aí nessa imagem, é criar a estante para trazer adornos e aí você conseguir colocar personalidade no seu ambiente. Porque aí, nos adornos, você pode colocar pequenas coisas que têm a ver com você. Se você gosta de música, coloca objetos ligados à música. Se você é engenheiro e quiser botar alguma coisa ligada à engenharia. Se você gosta de costurar, você pode ter uma máquina de costura pequenininha. São um dos pequenos hobbies, aquelas pequenas coisas. Eu amo pedal, uma bicicleta bonita, pequena. Nesses pequenos toques que a gente consegue trazer personalidade para o ambiente. Principalmente nesses ambientes extremamente neutros, né? A gente tem que ter um toque de personalidade, porque senão acaba ficando muito... Eles pedem muito mais do que os ambientes coloridos. Com certeza. E aí, outra coisa outro artifício que a gente usou foi usar esse espelho, que não só vai ajudar a refletir essa área aí que ficou bem bonita, que foi a área de jantar, como ela reflete a porta de vidro que tem lá no outro lado, que a gente consegue... De frente, né? Isso, que está com uma cortina na frente. Mas ali é uma outra entrada de luz. Por essa sala ser bem comprida
e aí só tem a janela lá da frente, essa, né, que recebe muita luz, e essa porta foi uma maneira de iluminar e ampliar esse ambiente e deixar ele muito mais claro, economizando, assim, na iluminação artificial. Porque dependendo do ambiente, a gente precisa acender a luz muito mais cedo, né? E dessa maneira a gente consegue trazer muito mais iluminação natural para dentro da casa. Agora dá uma olhadinha nessa mesa de centro com 2 tons diferentes de pedra, né? Ficou um espetáculo nessa composição, e aí há quem se engane que acha que quando você usa uma decoração mais para bege, você não pode usar elementos com cinza. Você pode sim, porque afinal de contas todos são cores neutras, né? Todos são materiais neutros. E esse material especificamente da mesinha, ela está remetendo a uma textura natural, que é uma pedra. Então, ela se torna cada vez mais um elemento neutro que você pode usar e abusar aí na sua decoração. E outro cantinho que ficou um espetáculo nesse projeto foi embaixo da escada. A gente criou um jardim, né, com vasos, que trouxe mais vida e mais verde, além desse barzinho, que a própria peça, né, que é onde fica o bar, já chama a atenção e já cria um destaque todo especial. E aí, gente, para completar essa área, a gente colocou essas prateleirinhas, que você pode apoiar um quadro, pode apoiar um vasinho, uma plantinha, e deixar, completar essa área que às vezes a gente fica sem saber o que colocar ali embaixo, né? Acho que é uma área que é muito deixada de lado pelas pessoas, porque você já decorou tudo e aí fica aquele cantinho meio que perdido. Não, a gente não deve deixar lugar nenhum. Nenhum cantinho pode ficar perdido, né? Todo cantinho tem que trazer felicidade para você. Isso. E aí, às vezes, a escada, a gente tem um problema de espaço, né? Principalmente por questão da altura. Então, é um ótimo artifício utilizar vasos em diferentes alturas, seguindo até mesmo a inclinação da escada, para você criar um ponto de interesse e dar uma vida para aquele espaço, que às vezes realmente não dá para colocar muita coisa, né? Então, foi uma peça que a gente usou para complementar esse cantinho e que certamente vai ser essencial para poder finalizar a composição de todo o ambiente. Isso aí. E para completar, a gente botou esse revestimento 3D na parede, e aí ela sobe até lá em cima, onde tem um pé direito duplo, né? E aí fica bonita e completa, e decora e une o primeiro pavimento com o segundo pavimento. Isso daí. Bom, essas foram as soluções que a gente criou para esse projeto. Espero que tenha te inspirado e te ajudado a ter alguma ideia aí para sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, não deixe de curtir, compartilhe com os amigos e comenta aqui pra gente o que você mais gostou nesse projeto. A gente gosta muito de saber sua opinião, até para saber se a gente combina também um pouquinho com você, com o seu gosto, né? É isso daí. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não deixe de curtir, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.